Muitos filmes, livros, documentários e programas de televisão são baseados em acontecimentos reais, e a famosa série American Horror Story pode ser adicionada a essa lista. A maioria dos personagens do programa foram criados usando a inspiração de eventos reais e pessoas, e eu já falei sobre alguns antes, como The Black Dahlia, Schlitzie e Edward Mordake, mas aqui estão 4 pessoas e um lugar que foram a inspiração por trás do show, todos com uma história macabra e sombria. Twisty the Clown é um dos personagens mais assustadores e bizarros já criados. Com sua máscara perturbadora e atitudes assassinas, ele é o pior pesadelo de todos. O fato de ele ser um palhaço o torna ainda mais assustador. Tão assustador que até a maior organização de palhaços dos Estados Unidos da América reclamou que American Horror Story está contribuindo para o aumento da coulrofobia, uma fobia muito comum. Piorando a situação, Twisty foi baseado em um palhaço real chamado John Wayne Gacy, conhecido como o Palhaço Assassino, um serial killer da década de 70. Embora não confirmado e considerado falso por muitos, disse que durante alguns dos ataques selvagens de John, ele estaria vestido como seu alter ego Pogo, o palhaço, um personagem que ele criou em 1975. Ele se vestia de palhaço e ia a festas e eventos para ganhar um dinheiro extra. Os crimes de Gacy eram terríveis. Ele visava jovens homens, geralmente prostitutas ou fugitivos, prometendo-lhes trabalho e depois levando-os para sua casa para realizar atos doentios. Alguns foram clorofomizados, estuprados e depois estrangulados, e outros foram torturados e sufocados com suas próprias roupas íntimas. Seus crimes terminaram em 1978, quando foi investigado pelo desaparecimento de um menino de 15 anos. Após revistar a casa de John em Des Plaines, Illinois, a polícia descobriu o horror de seus crimes e ele confessou. Ele admitiu ter perdido a conta de quantos matou, mas a polícia encontrou 26 corpos enterrados no vão sob sua casa, que Gacy planejava concretar. Mais 3 corpos foram encontrados em sua propriedade, e ele admitiu ter descartado os corpos de 4 vítimas no rio Des Plaines, próximo. Gacy foi condenado por 33 assassinatos, mas acredita-se que tenha cometido outros ainda não confirmados. Em 1980, ele foi condenado à morte e, após 14 anos no corredor da morte, foi executado por injeção letal em 10 de maio de 1994. Gacy não mostrou remorso por seus crimes e, enquanto aguardava a execução, criou muitas obras de arte, a maioria das quais incluía crânios e personagens da Disney. Após sua morte, algumas dessas obras foram vendidas, talvez a mais estranha sendo um autorretrato retratando um palhaço que ele rotulou como Adeus Pogo, o palhaço. Delphine LaLaurie Kathy Bates interpretou Madame Delphine LaLaurie, a sádica mãe e proprietária de escravos em American Horror Story, que não mostra remorso pela maneira horrível como trata seus escravos. Então, quão precisa é a representação de Delphine LaLaurie e ela era realmente tão cruel? Nascida em 1775, Delphine foi criada em uma época em que a escravidão era aceitável e a disciplina extrema era normal. Durante seu terceiro casamento com o médico francês Louis Lalaurie, ela tinha no mínimo 54 escravos. Ela os mantinha acorrentados e mal os alimentava, ignorando as reclamações de conhecidos sobre o tratamento bárbaro. Ela continuou a encarcerar seus escravos em condições miseráveis, e foi relatado que ela batia em seus filhos se eles tentassem alimentá-los. Em abril de 1834, um incêndio iniciou na residência LaLaurie. O incêndio na cozinha, abaixo dos quartos dos escravos, deixou os vizinhos preocupados com os escravos acorrentados, sendo presos e queimados. Após Delphine negar-se a entregar as chaves dos quartos dos escravos, arrombaram a porta. Foi quando descobriram as péssimas condições de vida dos escravos. Eles estavam acorrentados juntos com corpos cobertos de cicatrizes e feridas. 7 homens foram encontrados mutilados e suspensos pelo pescoço, com membros esticados e rasgados. Um dos homens também tinha um grande buraco na cabeça, aparentemente cheio de vermes. Disse que o incêndio que revelou as condições bárbaras do escravo foi iniciado intencionalmente por uma senhora de 70 anos, a cozinheira, que foi encontrada acorrentada pelo tornozelo ao fogão. Ela afirmou ter iniciado o incêndio numa tentativa de suicídio, temendo ser enviada para punição em um dos quartos superiores, onde qualquer escravo que entrasse nunca mais era visto. Pouco depois da descoberta, a casa de Laura foi emboscada por moradores locais enfurecidos e Delphine fugiu para Paris, onde acredita-se que viveu o resto de seus dias até morrer e ser enterrada. Na década de 1840.
antes de ser exumada e reenterrada no cemitério de St. Louis, em Nova Orleans, embora não haja registro real de seu túmulo lá. Nos anos 30, um homem achou uma placa de cobre antiga. Em uma das vielas do cemitério, o nome de Delphine LaLaurie estava inscrito, indicando que ela morreu em Paris, no dia 7 de dezembro de 1842. Jimmy Darling foi um personagem principal na 4ª temporada de Freak Show. Ele é o filho ilegítimo da mulher barbada e do homem forte, em um breve resumo. Ele tem ectrodactilia, uma condição que resultou em uma mão deformada, semelhante a uma garra, com dígitos faltando, o que lhe rendeu o nome de palco Menino Lagosta. Suas deformidades foram exploradas por toda a vida, inclusive seu nascimento foi um espetáculo pago. Ele é obrigado a se apresentar no show de aberrações, sonhando com uma vida normal. Quando alguns colegas de trabalho são ameaçados, ele violentamente corta a garganta de um policial. A vida de Jimmy sai do controle quando é acusado de ser um assassino em massa. Em uma reviravolta cruel, o advogado que tenta provar sua inocência corta suas mãos e as vende para o Museu das Curiosidades. Há muito se acredita que Jimmy Darling foi inspirado em Grady Stiles Jr., um artista de freak show com ectrodactilia, conhecido como Lobster Boy, nascido em 1937. Sua deformidade, mais severa que a de Jimmy, apresentava dedos das mãos e dos pés fundidos, formando extremidades em forma de garras. Grady pertencia a uma longa linhagem familiar com a condição, viajando pelo país realizando atos circenses, garantindo um bom sustento. Apesar de Grady ter se casado e tido 4 filhos, 2 também afetados pela condição, ele, como Jimmy Darling, sonhava com uma vida normal. Insatisfeito com a maneira como as coisas estavam, ele se tornou muito abusivo com sua família e se transformou em um alcoólatra crônico. Apesar de incapaz de andar devido à deformidade, ele desenvolveu uma força incrível na parte superior do corpo. E essa força, combinada com seu temperamento violento e alcoolismo, o tornou um homem muito perigoso. A situação se agravou quando a filha mais velha de Grady ficou noiva de um homem que ele não aprovava. Ele o matou com uma espingarda na véspera do casamento deles. Devido à sua deficiência, Grady não foi preso por seu crime, recebendo 15 anos de liberdade condicional. Por um curto período, ele parou de beber e se casou novamente com sua primeira esposa, mas logo voltou ao alcoolismo e se tornou ainda mais abusivo, até que em 1992 sua esposa não aguentou mais. Ela pagou a um jovem de 17 anos $1.500 para matá-lo. Pouco depois, Grady foi baleado em casa pelo assassino contratado por sua esposa. Em sua defesa, sua esposa disse: "Meu marido ia matar minha família. Acredito nisso profundamente, lamento o ocorrido, mas minha família agora está protegida." Se você conhece a história e sua conexão com American Horror Story, pode ter notado que nos créditos iniciais de Freak Show há uma pequena estátua muito parecida com Grady. E também um instantâneo dele pode ser visto brevemente no Museu da Morbidade Americano no episódio 3. O Axeman era um músico de jazz que tocava saxofone em vários clubes por toda Nova Orleans. Ele se destacou na 3ª série de American Horror Story como um assassino em série que usava um machado como arma preferida. Ele foi morto em 1919 pelo Coven para acabar com seu reinado de terror, mas no presente é trazido de volta através de um tabuleiro Ouija. Embora este personagem seja baseado em um verdadeiro assassino em série conhecido como o Homem do Machado de Nova Orleans, que realizou uma aterrorizante série de assassinatos entre maio de 1918 a outubro de 1919, ele entrava na casa de suas vítimas com um formão, geralmente pela porta dos fundos, antes de massacrar os ocupantes com um machado e uma vez com uma navalha reta que ele usou para cortar a garganta da vítima de orelha a orelha. No total, 8 assassinatos foram atribuídos a ele, mas o número poderia ser maior. A maioria das vítimas eram italianas, e os assassinatos causaram pânico na comunidade. Os cidadãos assustados ficavam em casa à noite e imaginavam o louco Axeman em todo lugar. A comunidade, já assustada, ficou novamente alarmada na sexta-feira, 14 de março de 1919, quando uma estranha carta foi enviada ao editor do New Orleans Times, supostamente escrita pelo assassino. A carta dizia que ele mataria de novo 15 minutos após a meia-noite de 19 de março, mas pouparia quem tocasse jazz em casa. Naquela noite, os clubes e bares de Nova Orleans lotaram e tocaram música jazz a noite toda. Devido a alguns cidadãos não terem comparecido ou tocado jazz em casa, a polícia suspeita que a carta seja uma farsa, pois ninguém foi morto naquela noite.
O homem do machado nunca foi capturado pela polícia, mas sua onda de crimes parou misteriosamente quando Joseph Mumfre, associado aos assassinatos, supostamente foi morto em 1920 pela viúva de uma das vítimas, encerrando repentinamente os crimes. A história completa do Homem do Machado de Nova Orleans é extensa e complexa, merecendo um documentário. Essa é a verdadeira história que inspirou o personagem de American Horror Story. O Hotel Cecil é a muito aguardada quinta temporada de American Horror Story, e a trama gira em torno dos estranhos e bizarros acontecimentos que ocorrem no fictício Hotel Cortez, situado em Los Angeles. O hotel abriga horrores distintos atrás de cada porta, repleto de demônios, fantasmas e maldições. Portanto, não surpreende que a inspiração por trás do hotel venha de antigos filmes de terror, principalmente do infame Hotel Cecil no centro de Los Angeles, inaugurado em 1925. Se você assistiu a alguns dos meus outros vídeos, saberá que este hotel é famoso por ser o lugar onde Elisa Lam foi misteriosamente encontrada morta nos tanques de água do telhado. Mas o hotel também foi palco de encontros sórdidos, assassinatos e suicídios que inspiraram a nova temporada. Para começar, o hotel já foi lar do serial killer americano Richard Ramirez, conhecido como o assaltante noturno, que aterrorizou Los Angeles na década de 80 e foi condenado por 13 assassinatos. Durante seu período assassino, ele morava em um quarto de $14 por noite no Hotel Cecil. Após massacrar suas vítimas, jogava suas roupas ensanguentadas no lixo do hotel antes de voltar ao quarto. Outro serial killer, Jack Unterweger, ficou no hotel em 1991 por 5 semanas, e durante esse tempo ele assassinou 3 prostitutas estrangulando-as com as próprias alças de sutiã. Em 1964, Goldie Osgood, conhecida como Mulher-Pomba por gostar de alimentar pássaros, foi encontrada esfaqueada, estuprada e estrangulada em um quarto revirado de hotel. Para aumentar a reputação do hotel, o assassinato dela segue sem solução. Além de assassinatos, o hotel também tem sido associado a suicídios. Em 1962, Pauline Otten se jogou do 9º andar, caindo sobre um pedestre e matando-o instantaneamente. O hotel também tem sido um lugar onde entusiastas de fantasmas vão para investigar, e tabuleiros Ouija e rituais demoníacos são práticas comuns lá. O Hotel Cecil, agora chamado Stay on Main, continua sendo uma atração turística macabra. Com a nova temporada de American Horror Story, o hotel tem recebido hordas de fãs querendo reservar o quarto onde Elisa Lam ficou antes de sua morte misteriosa. 4 pessoas e um hotel serviram de inspiração para o programa American Horror Story. Espero que tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo. Você